Olá, galera da Polícia Penal, vamos chegando para mais uma live nossa, comigo, professora Maiara. Para quem não me conhece, sou professora aqui do Vale Concurso e eu trabalho com vocês aí os assuntos REMP, improbidade administrativa e o decreto que regulamenta a lei que instituiu o SUSP. Hoje, vocês me pediram bastante isso, então eu resolvi trazer algumas questões para a gente poder fazer uma revisão, acerca desses temas. De antemão, eu já me coloco à sua disposição. Se você tem alguma dúvida a respeito dos assuntos que nós iremos ver, ou de qualquer assunto relativo ao sistema prisional de Minas Gerais, eu estou aí à sua disposição para esclarecê-la. Para quem não sabe, eu sou policial penal aqui no estado de Minas Gerais, Estou ansiosa para que os meus novos colegas cheguem aí para somarmos forças juntos e engrandecer a nossa instituição. Então, vamos chegando aí, Vou fazer aqui uma introdução, falar de alguns assuntos, para dar tempo do pessoal também ir entrando. E hoje, esse dia maravilhoso, nesse domingão, é um dia muito importante, gente? Por que é um dia importante? Porque é mais um dia que nós estamos aqui, lutando e nos dedicando a alcançar os nossos objetivos, rumo aí à nossa aprovação, não é mesmo? Então, para a gente é motivo de muita alegria. Tá? Então, se você está desanimado, se você está cabisbaixo, não é hora para isso, tá? Eu sempre falo, vamos levantar a cabeça, falta muito pouco para a sua prova. Amanhã, nós vamos iniciar aí a nossa turma, tá? Nossa turma revisional. E se você for membro do canal, você, além de ter acesso às aulas ao vivo, tá? As mesmas aulas que serão ministradas no presencial, serão transmitidas de forma ao vivo e você, membro do canal, poderá acessá-la novamente, poderá ver depois quantas vezes você quiser. Vejam que ótimo, É uma ótima forma para revisar, gente. Essa reta final é hora aí de gás, de foco total, porque é a sua aprovação que está em jogo. Então, a gente precisa, se dedicar aí ao máximo, tá? Então, para você que tem interesse, tá? Para você que tem interesse, entra lá no canal do Vale, procura o Vale aí no Instagram. O número do atendimento do Vale Concurso está disponível para você na tela. Se você não é inscrito no nosso canal, já se inscreva aí e ative o sininho. Todos os dias nós temos aulas voltadas aí à missão aprovação da Polícia Penal. Também temos aqui, nossas revisões presenciais, tá? Nossos aulões aí presenciais. Dia 19 em Montes Claros, dia 20 em Curvelo, dia 5 de março em Uberlândia e dia 6 de março em Belo Horizonte. E um dia que antecede a prova aí, dia 12 de março, nós estaremos na cidade de Ipatinga, se Deus quiser, pessoal? Então vamos juntos aí, nós vamos com vocês de mãos dadas até a aprovação, que não vai demorar em chegar, tá? Quem crê aí, diga um amém. Pessoal, olha só, como eu disse, hoje nós vamos trabalhar com algumas questões. Vocês me pediram, eu prometi, então agora eu vim cumprir o compromisso que eu fiz com vocês, Falei que em breve eu traria questões, e assim nós vamos ver questões não apenas do REMP, tá? Posteriormente, farei aqui um simulado voltado único exclusivamente para o REMP. Mas hoje eu mesclei algumas questões de improbidade e também do decreto, tá certo? Então é uma forma da gente fazer uma revisão e você vai poder perceber aí em que ponto você está precisando melhorar, o que você já está ok, precisa só manter, tá certo? Então a questão é um ótimo método de estudo. Então vamos lá, olha só, meu Instagram está na tela, como eu disse, já me coloco aí à sua disposição, se você tiver alguma dúvida, pode mandar mensagem aí pelo Instagram, que é o nosso canal direto de comunicação. Se você tiver interesse aí na nossa turma telepresencial, como eu falei, como eu mencionei no início da aula, procure o Vale Concurso, tem o número do atendimento, mas também tem aí o Instagram, tá? E não deixe de se inscrever no nosso canal, tá certo? Então nós vamos começar aqui com a primeira questão de hoje, que é a questão relativa ao REMP, tá? Tema muito importante para sua prova, Eu sempre falo isso. João, preso, condenado do sistema prisional de Minas Gerais, teve seu direito de ser visitado por seu cônjuge restringido por ato motivado do diretor-geral, ouvido o conselho disciplinar, tendo sido a decisão informada ao juiz da execução. Conforme o REMP, é correto afirmar que o mencionado direito, aqui é João, viu gente? Ficou disse aqui, mas é João, tá? O mencionado direito de João, ele poderá ser restringido. Opa, tá voltando aqui. Ele poderá ser restringido pelo prazo. Qual é o prazo? Gente, nós sabemos que temos 3 direitos, 3 direitos que podem ser
restringidos ou suspensos pelo diretor-geral por ato motivado, tá? Ouvido o conselho disciplinar. Então, vocês precisam saber quais são esses direitos, tá? Quais são esses direitos. E aqui está perguntando qual é o prazo que esses direitos poderão ficar suspensos. O prazo, pessoal, isso aqui tem que estar na ponta da liga. Eu acredito que muita gente já saiba a resposta, né? Nós já trabalhamos isso também nas lives teóricas, a gente já falou a respeito disso. O prazo é o prazo indicado aqui na letra C. É o prazo de 30 dias. Além desse direito de visitação pelo cônjuge, quais são os outros 2 direitos que também poderão ser suspensos aí? Por ato motivado do diretor-geral, desde que ele ouça, né, que ele ouça o conselho disciplinar e que ele motive, né, tem que ser tudo justificado e motivado, o motivo, né, ele tem que esboçar ali a razão pela qual ele está limitando, restringindo esse direito. Então, vamos lá, pessoal. O prazo é de 30 dias, como nós acabamos de ver. E nós temos aqui, olha só, no artigo 627, que constituem direitos do preso, ó, exercício das atividades profissionais, intelectuais, artísticas, desportivas anteriores, desde que compatíveis com a execução. Eu já falei isso, né, gente? Tem que ser compatível, porque não adianta o cara, né, ter uma atividade que é profissional ilícita, né? Ela não é, obviamente, ela não vai ser compatível aí com a execução da pena. Ele virar e falar assim, não, minha profissão é ser traficante de drogas, eu sempre fui, eu só sei fazer isso da minha vida. Ele não pode continuar exercendo esse labor, né, ali durante a execução da pena. Óbvio que não. Mas se for uma atividade compatível, eu era pintor, eu era pedreiro, eu era carpinteiro, sei lá, né? Coisas ali, atividades ilícitas e que podem, tá? Existe a possibilidade, porque nas unidades nós temos várias oficinas, nós temos oficinas de artesanato, nós temos oficinas que fazem, inclusive, projetos sociais, como fabricação de móveis, e esses móveis posteriormente são doados, né, instituições filantrópicas, como, por exemplo, creches, qualquer entidade aí de apoio que presta serviço social, tá? Então, assim, existem essas oficinas, mas, né, tudo tem que ser dentro da legalidade e que seja compatível aí com a execução da pena. O direito de ser visitado pelo cônjuge, que é o que a nossa questão nos trouxe, e a saída diária da cela para banho de sol por no mínimo 2 horas. Esses 3 direitos você precisa saber que esses e somente esses, porque nós temos uma gama de direitos, né? Nós sabemos que os direitos não se limitam a apenas esses 3 que estão aqui na tela. Nós temos uma gama ali de direitos, mas somente esses 3 podem ser restringidos ou suspensos diretamente pelo diretor-geral, desde que ele motive o ato e que ele ouça aí o conselho disciplinar. Então, vocês precisam saber quais são esses direitos e qual é o prazo? Precisa. É necessário que vocês saibam. E aí, olha só, esses 3 direitos, né? E eles podem ser suspensos, olha aqui o prazo, ó, pelo prazo de até 30 dias. Então, o prazo é esse aqui, tá? Por isso que o gabarito da nossa questão é a letra C. Prosseguindo aqui, questão de número 2, olha só, fabricar, portar, possuir, ingerir ou fornecer bebida alcoólica ou qualquer tipo de substância entorpecente que não configure drogas ilícitas. Não é uma droga ilícita. Por quê, gente? Por que que não é uma droga ilícita, tá? Não pode ser uma droga ilícita. Depois que eu falar o gabarito, eu vou dizer por que que não pode. Então, esse ato, essa conduta de portar, possuir, fabricar, ingerir, fornecer essa bebida alcoólica ou qualquer tipo de substância entorpecente que não configure droga ilícita, isso aqui é o quê? É uma falta de natureza leve, média, grave, ou não é falta disciplinar, segundo aí os termos do REMP. E aí, qual é a resposta? Eu dei um exemplo assim muito emblemático a respeito disso. Quem assistiu minha aula e quem assistiu a live que eu tratei a respeito das faltas, sabe muito bem em qual falta essa conduta se encaixa e qual foi o exemplo que eu dei. Gente, eu mencionei, né, que durante a pandemia nós tínhamos a recomendação de uso de álcool gel, né, para higienizar as mãos e tal. E os presos, né, em determinada unidade prisional,
Aproveitando-se dessa situação, eles começaram a pegar o álcool em gel e desvirtuar a finalidade para a qual ele foi concebido. E eles passaram a ingerir, misturando com café, misturando com suco e ficando ali, né, embriagados, tá? Então vejam, o álcool gel, ele é uma substância entorpecente, porém, ele não é uma droga ilícita, porque se fosse droga ilícita, nós estaríamos diante de uma falta grave, tá? Porque droga ilícita é crime, nós temos a lei de drogas. Agora, a substância, ela é alcoólica, ela é entorpecente, mas ela não é uma droga ilícita, nós estamos diante de uma falta média, tá? Então, cuidado, se a droga for ilícita, é crime. Por isso que nós temos a Lei 11.343 aí, que fala a respeito, né, das drogas. Então, assim, aqui, a droga, né, a substância, ela não configura droga ilícita. Então, ela é uma falta média. Nosso gabarito é a letra B, ela é uma falta média. Olha só, constitui falta disciplinar de natureza média, conforme artigo 641, o inciso 7º aí, do REMP, tá? Então, a letra é a letra B. Então, quando ele fornece, quando ele fabrica aí entorpecentes que não sejam drogas ilícitas, né? Que configura entorpecente ou bebida alcoólica, ele vai praticar falta média. A próxima questão, assinale a alternativa que apresenta uma falta disciplinar de natureza leve. Eu sempre falei com vocês da importância de saber classificar as condutas, de saber exatamente em qual conduta, em qual falta aquela conduta ela irá se enquadrar, ela irá se encaixar. Gente, eu sei que é difícil, né, decorar, tem muita coisa para saber, tem muita informação, e a gente fica se sentindo aquele megamente de acho que é um desenho, que o bicho tem uma cabeça desse tamanho assim, ó, que cresce pra cima. É tipo isso, o concurseiro, a cabeça dele falta espaço, não tem HD para tanta informação. Mas a gente precisa saber algumas coisas, inevitavelmente não tem como fugir disso, tá? Então, o que eu falei? Para tentar facilitar. O número de faltas médias, as condutas que se enquadram nas faltas médias, elas são muito maiores do que as faltas leves e as faltas graves. Então, vamos tentar saber quais são as leves, quais são as graves, porque assim nós podemos conseguir responder por eliminação, tá? Então, aqui está te pedindo, né? Está te perguntando qual conduta será a falta leve. Então, você precisa saber. E aqui nós temos, letra A, retirar a atenção de outros presos propositadamente durante o estudo ou quaisquer outras atividades. Letra B, impedir, retardar, deixar de praticar ou praticar indevidamente qualquer procedimento. Letra C, receber, confeccionar, portar, ter ou concorrer para que haja em qualquer local da unidade prisional objetos ou instrumentos que, embora inofensivos, assemelhem-se em aparência a objetos ou instrumentos que possam ofender a integridade física de outrem ou atentar contra a segurança da unidade. E letra D, utilizar meios escusos para envio de correspondência. Aí, qual dessas condutas aqui será uma falta disciplinar de natureza leve? Gente, todas essas faltas, nas nossas lives que a gente trabalhou com a classificação de faltas, eu dei exemplos, tá? A respeito de cada uma aqui. Então, se você não assistiu ainda, corre lá e assiste para complementar o seu estudo. Vamos ver quem sabe responder essa daqui. Tá muito fácil, não tá difícil. Se você estudou um pouquinho REMP, você vai saber responder, gente. É a nossa letra A, né? É falta disciplinar leve aqui, ó. Retirar a atenção de outros presos propositadamente durante o estudo ou quaisquer outras atividades. Todas as demais alternativas são faltas disciplinares médias. Tirando a letra A, né, que é o gabarito da nossa questão, as outras todas são faltas disciplinares de natureza média. Então, quando o preso ele retira, ele fala ali durante a aula, né, aquelas brincadeiras, conversa paralela, enfim, ele tumultua ali o andamento, né, da aula e de forma proposital, ele vai se enquadrar numa falta disciplinar de natureza leve. Agora, se ele impede, se ele retarda ou ele deixa de praticar ou pratica indevidamente qualquer procedimento, eu até dei o exemplo do procedimento de conferência que é realizado todas as manhãs. Todas as manhãs nós temos lá uma espécie de chamada, né? E o preso, ele sabe disso, ele não pode se negar, ele não pode deixar de praticar. E caso, né, assim o faça, ele vai estar sujeito aí a sanções de natureza média.
Então, são essas aqui as faltas médias, né? Dentre outras, e retirar a atenção de outros pesos durante o estudo seria uma falta de natureza leve. Não é sanção disciplinar prevista no REMP. Então, nós temos lá, né, algumas sanções que são distribuídas de acordo com a natureza da falta. Nós temos um panorama geral aqui que a questão está pedindo. Qual dessas alternativas não está prevista como sanção dentro do REMP? Então, nós temos advertência escrita, repreensão, suspensão ou restrição de direitos, inclusão no regime disciplinar diferenciado. E aí, pessoal? Essa aqui tá muito, muito tranquila, tá? Quem não souber responder essa aqui merece puxão de orelha. Porque pensa, se cai uma questão dessa na sua prova, sim, errar questão difícil, gente, até que vai, né? Agora, errar questão fácil, e não pensa que isso não acontece, porque acontece demais. Principalmente porque o seu estado mental, aí agora, me assistindo na sua casa, tranquilo, né? Nesse domingão, é totalmente diferente do seu estado mental no dia da prova. Que você tá ali, né? Você e a prova, e muita coisa em jogo. E ali, querendo ou não, isso interfere no seu ânimo. Embora você tenha que controlar isso para não te atrapalhar. Mas é por isso que eu sempre falo a respeito das pegadinhas, tem que tomar cuidado, fazer a leitura com atenção, né? Para não perder questão de besteira. Aqui, obviamente, né? Todo mundo acertou essa aqui, que é a letra A. Por quê? Não tem advertência escrita. Nós temos advertência verbal. Olha aí, né? As sanções serão aplicadas. Advertência verbal e repreensão serão aplicadas aqui, no caso, né? De falta leve. Então, no caso de falta leve, advertência verbal e repreensão. A suspensão ou restrição de direitos é no caso de falta média. Mas nós também temos o isolamento para a falta média. Só que o que vai diferir o isolamento da falta média para a falta grave será o tempo, né? A inclusão no RDD. A inclusão no RDD, nós sabemos, né, que é previsto aí para as faltas graves. Questão de número 5. É correto afirmar: o tempo de isolamento preventivo do infrator não poderá ser computado na sanção disciplinar aplicada. B. A sanção disciplinar objetiva preservar a disciplina e tem caráter punitivo e preventivo. C. Em nenhuma hipótese haverá falta ou sanção disciplinar sem expressa e anterior previsão legal ou regulamentar. D. São permitidas, a critério do diretor-geral, como sanções disciplinares, os castigos corporais, clausura em cela escura, sanções coletivas, bem como toda punição cruel, desumana, degradante e qualquer forma de tortura. Gente, e aí? Qual a resposta correta para essa questão, pessoal? Vamos ver se vocês vão saber identificar o que eu quero que vocês identifiquem ou se vai passar despercebido aqui. O tempo, né? Nós sabemos que em determinadas situações poderá existir o isolamento preventivo. Esse isolamento preventivo, como no caso, né, em que o diretor-geral ele recebe a informação da iminência de uma falta grave, ou porque essa falta grave ela já ocorreu, ou porque há ameaça à integridade física de algum preso, ou ali a questão, né, da segurança, né, da ordem. Então, aí existe a figura desse isolamento preventivo nessas ocasiões. E esse isolamento ele tem um prazo que poderá ser o quê? De até 10 dias. Esse isolamento preventivo, caso o preso, porventura, venha a ser sancionado, né, com mais dias de isolamento, esse isolamento que ele cumpriu de forma preventiva será descontado ali do isolamento que ele recebeu como punição. Então, se porventura ele pegou ali 20 dias de isolamento como sanção, mas ele já cumpriu 10 de forma preventiva, ele só vai ter, né, mais 10 dias a cumprir, tá? Porque nós teremos aí o abatimento, né, a chamada detração, tá certo? Que você estuda lá no direito penal, a detração. Então, sim, o isolamento, ele vai ser computado. Então, aqui a questão, ela está falando que não vai, está incorreto. Por quê? Vai sim, tá? Isolamento preventivo vai ser computado na sanção disciplinar aplicada.
A sanção disciplinar objetiva preservar a disciplina e tem caráter punitivo e preventivo. É isso mesmo, gente? É isso mesmo? Eu tenho certeza que muita gente errou essa aqui. Por quê? Gente, a sanção, o caráter dela não é punitivo, tá? De fato, ele é preventivo sim. Quando, né, a sanção é aplicada, ela tem um viés preventivo de modo a prevenir que outros presos não pratiquem. Porque se um praticou e ele foi punido, os demais, né, também não vão querer praticar porque não querem receber punição. Mas o outro viés dela não é a punitividade, mas sim é um viés educativo, tá? O caráter dela é educativo e preventivo e não é punitivo. Então, cuidado com essa palavra aqui, tá? Então, por isso que muita gente acaba errando isso aqui por achar que a sanção ela é punitiva e não, ela é educativa e preventiva. Em nenhuma hipótese haverá falta ou sanção disciplinar sem expressa anterior previsão legal regulamentar, certo? Isso aqui nada mais é do que o princípio da legalidade, da anterioridade, da reserva legal. Porque o preso ele não pode ser punido se ele nem sabe qual a sanção que ele vai receber anteriormente. Tá? Da mesma forma que ele não pode ser acusado de ter praticado uma falta que no momento da sua conduta não era prevista como falta. Tá? Então, isso é o que nós chamamos de anterioridade, né? Então, isso aqui está correta. Às vezes, essa expressão aqui, em nenhuma hipótese, deixa muitas pessoas aí com a pulga atrás da orelha, porque nós somos levados, né, a pensar que afirmações genéricas como essa podem tornar a alternativa incorreta, mas aqui não é o caso, tá? Aqui está correta. Letra C é o nosso gabarito. Obviamente, eu nem preciso dizer as razões pelas quais a letra D está incorreta, né? Porque ela está toda incorreta. Não é permitido castigo corporal, muito menos clausura em cela escura, tá? A pena de isolamento, ela não é feita naquelas solitárias que vocês assistem em seriados, né? Que retratam ambientes prisionais, muito menos em filmes. Que é aquela solitária, aquela cela escura, que não tem ventilação, ou então que é muito clara, que não sabe se é dia, se é noite, que fica em pé, que não tem lugar de deitar, não tem come no chão. Não existe, gente, isso é tortura, isso é tratamento desumano e degradante, o que é vedado pela nossa Constituição Federal. Então, por esse motivo, em hipótese nenhuma, haverá tortura. Precisa que o preso confesse ali, porque tem uma vítima que está no cativeiro, ela vai morrer se ele não falar onde ela está. Eu posso torturar ele para que ele fale? Tem uma bomba que vai explodir numa escola e vai matar um monte de criancinha, a gente precisa descobrir onde essa bomba está. Mas ele não quer falar, eu posso arrancar um pedaço da orelha dele ali para ele falar? Não, não pode, tá, gente? Não pode, porque a tortura é vedada de forma absoluta. Prosseguindo, então, aqui, né, as justificativas, o gabarito da nossa questão, letra C, como a gente já viu. Agora, a questão de número 6, olha só. Bruno, preso em estabelecimento penal de Minas Gerais, deixou de usar uniforme. Aí, aqui, mais uma vez, o erro, né? É Bruno, tá? A conduta de Bruno... Conforme o REMP configurou. Qual foi a falta, gente? Natureza média, natureza grave, natureza leve ou não está prevista no REMP? E aí? Deixar de usar uniforme. É falta? Não é falta? Ou, se for falta, qual que é a natureza dela? Deixar de usar uniforme, muitas pessoas podem acabar sendo induzidas, assim, porque é uma conduta, né, mais simples, que não causa assim tanta violação a nenhum bem jurídico, mas deixar de usar uniforme é falta média, gente. É falta média, tá? Estar indevidamente trajado é falta leve. Então, vamos ter cuidado aí para não confundir, tá? Vamos ter cuidado para não confundir. Então, aqui, deixar de utilizar uniforme é falta leve. Falta leve. Logo, ele praticou falta média. Estar indevidamente trajada, que é falta leve. Deixa eu apagar aqui. Falta média. Estar indevidamente trajado, que é falta leve.
Tá certo? Gabarito aqui nosso, letra A. Agora vamos falar um pouquinho sobre improbidade administrativa. Eu vou fazer aqui uma breve introdução, né, de um apanhado geral, e a gente vai fazer algumas questões também sobre a improbidade administrativa, tá certo? Então vamos lá, gente. O que são, né, os atos aí que importam em improbidade? O que é improbidade administrativa? Esse tema que vive tão em pauta aí no nosso dia a dia por conta dos escândalos de corrupção dentro da administração pública. Tá? Então, olha só, um dos deveres que os agentes públicos eles possuem consiste o quê? Na probidade. Consiste na probidade. E o que é a probidade, gente? O que é essa ideia de probidade? A probidade, olha só, a probidade, ela está intimamente ligada ao quê? À moralidade administrativa, que informa que os agentes eles têm que servir a administração pública com o quê? Com honestidade, tá? Então, eles têm que proceder com honestidade, com boa fé, tá? Com lealdade às instituições públicas. Então, o que vai reger a ideia de probidade é a moralidade, que é um dos princípios da administração pública. Se, por outro lado, seja descumprido o dever de probidade, terão lugar os chamados atos de improbidade administrativa. Então, quando ele não age com ética, quando o agente público ele não age ali dentro dos princípios da moral, ele estará violando a probidade, consequentemente praticando ato de improbidade administrativa. A improbidade, isso aqui é muito importante, gente, porque muita gente acha que a improbidade administrativa é crime, e não é crime, não é ilícito penal. Toma cuidado com isso aqui, porque as bancas elas sabem que os candidatos confundem isso e acham que improbidade administrativa é crime e colocam isso lá na sua prova bem bonitinho para você marcar e errar. Mas você não vai fazer isso, porque você já sabe que improbidade administrativa é um ilícito civil administrativo, não é ilícito penal. Por que não é ilícito penal? Porque nós não temos pena privativa de liberdade para ato de improbidade administrativa. Nós só temos sanções de natureza civil administrativa, tá certo? Então, o assunto ele é tão importante, né, no nosso ordenamento, porque, infelizmente, nós sabemos do histórico aí do Brasil no trato com a coisa pública, é um escândalo atrás do outro, né, de corrupção, por isso que nós temos várias operações, tivemos o Mensalão, recentemente a Operação Lava Jato, que envolveu ali inúmeros agentes públicos, né, então é muito importante esse tema, porque a própria Constituição, lá no artigo 37, parágrafo 4º, ela diz que os atos de improbidade administrativa importarão a suspensão dos direitos políticos, a perda da função pública, a indisponibilidade dos bens e o ressarcimento ao erário, na forma e gradação previstas em lei, sem prejuízo da ação penal cabível. Então, aqui para você decorar, né, quais são as sanções previstas lá dentro da Constituição para os atos de improbidade, nós temos o RISP, que é ressarcimento ao erário, indisponibilidade de bens, suspensão dos direitos políticos e perda da função pública. Então, essas aqui são as sanções previstas. Vejam, por isso que a improbidade administrativa não é ilícito penal. Nós não temos previsão de pena privativa de liberdade para atos de improbidade administrativa. Aqui, né, já vamos de fato ingressar aí na nossa primeira questão. A respeito da prescrição, quanto às sanções previstas na Lei de Improbidade Administrativa, essas podem ser propostas. Qual é o prazo, gente, de prescrição para que a administração pública ela possa punir alguém que praticou um ato de improbidade? Porque, vejam, quando a pessoa comete um crime, quando ela comete um ilícito, né, um ato de improbidade, ela não pode estar sujeita ali pelo resto da eternidade a receber uma punição por esse ato, por questões de segurança jurídica, tá? É que nós temos uma limitação, um lapso temporal em que será possível puni-la. Se passarmos desse prazo, sem que haja nenhuma manifestação aí do poder público no sentido de aplicar uma sanção, infelizmente, né, terminará em pizza aí, como a gente sabe, e não vai dar em nada, porque estará consumada a prescrição. Tá certo? Então, aqui nos atos de improbidade administrativa também não é diferente. A administração pública, ela possui um prazo previsto para que seja aplicada aí essas penalidades quando o agente público cometer ato de improbidade administrativa. Então, qual é esse prazo? Nós sabemos que eles não são, né,
os mesmos vai depender do vínculo que o agente público possui com a administração pública, se é um vínculo permanente, porque ele possui um cargo efetivo, ou se é um vínculo ali precário, né, temporário, porque ele é detentor de um mandato eletivo, ou ele está ali em curso num cargo comissionado, num cargo de confiança, enfim, tá? Então, isso irá variar. Olha só, a letra A falou que o prazo vai ser de até 2 anos, após o término do exercício de fiscal, de cargo em comissão ou de função de confiança. B. Dentro do prazo decadencial previsto em lei específica para as faltas disciplinares, puníveis com demissão a bem de serviço público nos casos de exercício de cargo efetivo ou emprego. E C. Até 10 anos da data da apresentação à administração pública da prestação de contas anual pelas entidades. D. Até 4 anos após o término do exercício de fiscal de cargo em comissão. Aqui, para ficar mais didático, olha só, o artigo 23, ele fala pra gente, né, como eu disse, há variações em virtude do cargo ocupado. Olha o que o artigo 23 ele fala. As ações destinadas a levar a efeito as sanções previstas nessa lei podem ser propostas. O inciso 1º, até 5 anos após o término do exercício de mandato, cargo de comissão ou função de confiança. Então, quando for, né, um vínculo temporário aqui, ó, vai ser de até 5 anos após o término do exercício, tá? Então, após o término do exercício do mandato, após a pessoa deixar o cargo comissionado ou a função de confiança, começa a contar o prazo a partir daí. Agora, quando o agente público ele for efetivo, que é o seu caso, que em breve você será servidor público efetivo do Estado de Minas Gerais, o prazo prescricional é o mesmo previsto no Estatuto aí do Servidor, né? Que é a lei específica para faltas disciplinares puníveis com demissão. Então, aquele mesmo prazo previsto para as faltas disciplinares puníveis com demissão a bem de serviço público, ele será aplicado aqui também para a lei de improbidade administrativa no que tange à prescrição. E, por fim, até 5 anos da data da apresentação à administração pública da prestação de contas final pelas entidades referidas no parágrafo único do artigo 1º dessa lei, que são aquelas entidades que recebem ali incentivos, né, fiscais, creditícios, que recebem algum valor, tá, por parte da administração pública ali para prestar ali os seus serviços. Então, aqui, né, o gabarito da nossa questão aqui, ó, é a letra B, né, por quê? Cargo em comissão, que é o caso da letra A, o prazo é de até 5 anos após o término, né? Se for mandato, cargo em comissão, função de confiança. O servidor efetivo, né? Que tem cargo efetivo ou emprego. O prazo vai ser o mesmo previsto para a prescrição das faltas disciplinares puníveis aí com demissão a bem de serviço público. E a apresentação das contas aí para a administração pública é de 5 anos também, não é de 10 anos. Então, letra B, nosso gabarito. Questão de número 2. O servidor de um órgão público municipal recebeu gratificação em dinheiro para priorização de um processo administrativo de emissão de licença para que essa fosse emitida mais rapidamente do que a ordem cronológica estabelece. Ou seja, ele violou, né? Ele recebeu um valor ali para violar o princípio da impessoalidade, que é um princípio basilar da administração pública. A conduta praticada pelo servidor. Letra A. Pode ser enquadrada como ato de improbidade se ele for servidor público concursado, porque os servidores comissionados não preenchem os requisitos para serem considerados sujeitos ativos. B. Demanda por ação disciplinar, mas não pode ser objeto de ação de improbidade, porque não ficou claro se a licença foi indevidamente emitida. C. Pode configurar ato de improbidade, desde que fique demonstrada lesão ou erário. E D. Configurar ato de improbidade que importa enriquecimento ilícito, devendo ser demonstrado dolo do servidor para tanto. Ô, gente, nós sabemos que na lei de improbidade administrativa, o conceito de agente público para fins de aplicação, né, da lei, para fim de aplicação das sanções, ele é amplo, tá? Então, dentro da lei de improbidade administrativa, o agente público ele não precisa ter um vínculo permanente, ele não precisa ser concursado, ele não precisa sequer receber remuneração. Por isso, a gente pode afirmar que o estagiário ali,
que faz estágio e não recebe remuneração por isso, ele pode praticar ato de improbidade administrativa devido ao vínculo. Ele é considerado agente público no sentido amplo. Então, não é necessário que tenha um vínculo permanente, que receba remuneração para que o agente pratique ato de improbidade. Então, nós temos que nos atentar a essa informação, porque o sentido de agente público, né, para a prática de ato de improbidade é em sentido lato, é em sentido amplo. Então, aqui a letra A a gente já descarta, porque a letra A falou que só pode, né, que ele só pode ser enquadrado aí como ato de improbidade se ele for servidor público concursado, porque os comissionados não preenchem. Nós acabamos de ver o prazo de prescrição quando os servidores comissionados praticam atos de improbidade, né? Então, está incorreto. Aqui também a letra B está errada, porque está falando que não pode ser objeto, né? Não pode ser objeto de ação de improbidade. E aqui, ó, esse ato, como ele recebeu, vejam só, ele recebeu vantagem, né? Ele recebeu gratificação. Em razão disso, ele cometeu o ato, né, que importa em enriquecimento ilícito, tá? Ele se enriqueceu ilicitamente. A questão não fala que ele causou um prejuízo ao erário, fala que ele recebeu uma gratificação. Então, por esse motivo, ele praticou ato de enriquecimento ilícito. Ato de enriquecimento ilícito. Aqui, a lei, né, de improbidade, ela exige a apresentação de declaração de bens e valores pertencentes ao patrimônio do agente público como condição para. Então, olha só, essa apresentação de bens e valores, ela é uma condição para o quê? Nomeação apenas, a posse apenas, o exercício apenas, a posse, o exercício, a nomeação, o exercício. Essa aqui é muito tranquila, né? A gente sabe que é para a posse, a gente sabe que é para a posse e o exercício, né? É a letra D. O artigo 13, ele fala que a posse e o exercício do agente público ficam condicionados à apresentação de declaração de bens e valores que compõem o seu patrimônio privado, a fim de ser arquivado no serviço pessoal competente. Então, olha só, quando vocês... Peraí, só voltar aqui. Quando vocês forem lá na cidade administrativa para tomar posse, aqui, né, lá em Belo Horizonte, vocês assinarão ali um termo preenchido com a relação de bens que vocês possuem no nome de vocês, tá? Então, vocês prestarão ali, né, essas informações, vão preencher a declaração de bens e valores. E durante o exercício funcional, então, todo ano essa declaração é renovada. Então, todo ano tem uma data ali pré-estabelecida pela administração pública para que essa declaração seja prestada. Isso com qual finalidade? Com a finalidade que a administração pública ela acompanhe a evolução patrimonial do servidor. Porque nós vimos que um dos atos, né, de improbidade que importam em enriquecimento ilícito é quando o servidor, ele possui, o agente público, ele possui uma evolução patrimonial desproporcional à sua remuneração. Então, por exemplo, você toma posse hoje, daqui 3 meses você está com uma Ferrari, uma cobertura, a administração fala, opa, peraí, tem uma coisa errada aqui. A não ser que você prove a origem lícita, tá? Eu ganhei uma herança, ganhei na loteria, enfim, você, né, uma presunção relativa de que esses bens foram adquiridos de forma ilícita. Cabe ao agente público demonstrar a proveniência lícita, de fonte lícita desses bens, tá certo? Então, por esse motivo que há essa exigência aí de declaração de bens e valores durante a posse, durante o exercício e no momento que o agente público também deixar, né, o serviço público, tá? Prosseguindo, a questão de número 4, ó. João, policial penal no estado de Minas Gerais, adquiriu para si, no exercício do cargo que já ocupa 8 anos, bens imóveis consistentes em uma casa e um apartamento do tipo cobertura, cujos valores são notoriamente desproporcionais à evolução do seu patrimônio e à sua renda. Eu acabei de falar, né? Olha só, são notoriamente desproporcionais. De acordo com a lei de improbidade, né, Lei 8.429 de 92, em tese, João cometeu ato de improbidade o quê? Eu acabei de dar a resposta para vocês, né, gente? Que praticou ato que causa o quê? Enriquecimento ilícito. Tá? Então, aqui, ó, letra B.
Letra B, em tese ele praticou esse ato. Lá no artigo 9º fala, ó, constitui ato de improbidade administrativa, importando enriquecimento ilícito, auferir qualquer tipo de vantagem patrimonial indevida em razão do exercício de cargo, mandato, função, emprego ou atividade das entidades mencionadas no artigo 1º dessa lei, inotadamente. Aí o inciso 7º, ele fala, ó, adquirir para si ou para outra, no exercício de mandato, cargo, emprego ou função pública, bens de qualquer natureza, cujo valor seja desproporcional à evolução do patrimônio ou à renda. Então, se o agente, né, público, ele aparece ali com algum bem que é incondizente com a sua remuneração, teremos a presunção que houve ali um enriquecimento ilícito. Mas, como eu disse, essa presunção é relativa, porque ele pode provar a fonte lícita da aquisição desses bens, né? Como eu falei, herança, ganhou na loteria, enfim, né? Não é porque o bem é desproporcional à renda, né? A evolução patrimonial é desproporcional, que nós não podemos ter uma justificativa lícita para a aquisição desses bens. Então, cabe aí ao agente público comprovar, por esse motivo que é exigida aí a declaração de bens e valores. À luz da lei de improbidade administrativa, constitui ato de improbidade administrativa que atenta contra os princípios da administração pública. Então, aqui quer saber, né, quais são os atos que atentam contra os princípios da administração pública. Nós sabemos que a administração pública ela é regida, né, por princípios, tá? Ela é regida por princípios, que é o que nós chamamos aí de regime jurídico administrativo. Então, quando o agente ele pratica um ato de improbidade que atenta contra os princípios da administração, quando ele pratica qualquer ato, né, que vai atentar contra os princípios da administração pública, ele vai estar cometendo ato de improbidade administrativa. E aqui está perguntando qual dessas alternativas constitui um ato que vai atentar aí contra os princípios da administração pública. Qualquer omissão negligente que viole os deveres de imparcialidade, legalidade e lealdade às instituições. B, concorrer para que terceiros se enriqueçam ilicitamente. C, perceber vantagem econômica para intermediar a liberação ou aplicação de verba pública de qualquer natureza. E D, qualquer omissão culposa que viole o direito à imparcialidade e à lealdade administrativas. Então, vamos lá. Olha só. Nós sabemos que a negligência, ela é o quê? Ela é um dos elementos constitutivos do tipo penal culposo, né? Juntamente com o quê? Com a imprudência e com a imperícia. Por esse motivo, os atos de improbidade administrativa que violam princípios da administração pública, todos eles são dolosos. Não é admissível a forma culposa. Por esse motivo aqui, falou que é negligente, que é uma das formas de violação do dever de conduta, do dever objetivo de cuidado lá do crime culposo, tá? A negligência é um dos elementos do crime culposo, por esse motivo, não é a alternativa correta. Se fosse uma omissão dolosa, que violasse aí os deveres de imparcialidade, legalidade e lealdade, aí sim a alternativa estaria correta. Quando ele concorre para que terceiro se enriqueça ilicitamente, ele pratica um ato de lesão ao erário, certo? E quando ele recebe vantagem econômica, toda vez que nós tivermos esses verbos perceber, receber, tá? Nós estamos falando de ato que vai importar em enriquecimento ilícito. Em enriquecimento ilícito, tá? Qualquer omissão culposa que viole os direitos à imparcialidade, né, e à lealdade administrativa. Olha só, constitui ato de improbidade administrativa que atenta contra os princípios da administração pública, qualquer ação ou omissão que viole os deveres de honestidade, imparcialidade, legalidade e lealdade às instituições, e, notadamente, deixar de cumprir a exigência de requisitos de acessibilidade prevista na legislação. Aqui, né, os princípios, olha só, a ação ou omissão que viole o quê? Deveres de honestidade, imparcialidade, legalidade e lealdade às instituições. Então, como a negligência, ela é uma modalidade de culpa, logo, né, ela não pode configurar aí um ato que viola um princípio da administração pública, porque exige-se o dolo, tá certo? É exigido o dolo. Agora, pessoal, nós vamos falar um pouquinho sobre esse decreto, que eu sei que é
sendo uma pedra no sapato de muitos, né? Tem muita gente falando que ele é chato, que ele é difícil, até porque ele vai complementar a lei, né, que cria o SUSP. Então, assim, o estudo dos dois tem que ser feito em conjunto, tá? Para que você entenda. Eu já falei algumas vezes, vou repetir aqui mais uma vez, que a atualização da lei em relação ao Ministério não foi feita. Lá nós temos o quê? Ministério Extraordinário da Segurança Pública, e o decreto ele fala Ministério da Justiça e Segurança Pública. Por que disso? Porque nós tivemos uma reforma administrativa e o decreto foi atualizado. Hoje nós não temos Ministério Extraordinário da Segurança Pública e no âmbito do governo federal. O que nós temos é Ministério da Justiça e Segurança Pública. Tá? Então, desde que o Bolsonaro assumiu a presidência da República, nós temos Ministério da Justiça e Segurança Pública. Porém, o decreto, ele é alterado pelo ato do próprio presidente. Mas a lei, ela só pode ser alterada por outra lei. Por outra lei elaborada pelo Congresso Nacional, votada lá pelos parlamentares. Por esse motivo, ela não foi atualizada e nós nem sabemos quando será. Mas é uma questão aí de nomenclatura, então vamos ficar atentos a isso, tá certo? Voltando aqui, também trouxe, né, algumas questõezinhas aí sobre o decreto. Olha só. Configuram meios e instrumentos essenciais da Política Nacional de Segurança Pública e Defesa Social, exceto. Então, aqui está perguntando o que não é um meio, um instrumento essencial aí da Política Nacional de Segurança Pública. A letra A, o Sistema Nacional de Informações de Gestão de Segurança Pública e Defesa Social. B, o Plano Nacional de Segurança Pública e Defesa Social, que compreenderá o Plano Nacional de Enfrentamento de Homicídios de Jovens. C, a atuação integrada dos mecanismos formados pelos órgãos federais de prevenção e controle de atos ilícitos contra a administração pública e referentes à ocultação ou à dissimulação de bens, direitos e valores. E D, o apoio aos programas de aparelhamento e modernização dos órgãos de segurança pública e de defesa social do país. Nós sabemos que dentro do plano aí, né, configura um meio, um instrumento essencial à Política Nacional de Segurança Pública, o Sistema Nacional de Informações e Gestão de Segurança Pública. Dentro desses sistemas, nós vamos ter diversas informações pertinentes à segurança pública e à defesa social, como, por exemplo, armas, né, munições, tráfico de drogas, registro de ocorrências, crimes elucidados, entrada e saída de estrangeiros no país, veículos e condutores, uma série de informações, tá? O Plano Nacional de Segurança Pública e Defesa Social, ele necessariamente, tá? Obrigatoriamente, vai incluir o Plano Nacional de Enfrentamento de Homicídios de Jovens, visando o quê? Visando, né, diminuir essa taxa alarmante que vem aumentando, né, consideravelmente, que é o homicídio de pessoas jovens, tá? De pessoas ali na faixa etária de 18 a 30 anos. E isso, pessoal, é tudo demonstrado através de índices, tá? Índices gráficos feitos de acordo com os registros de ocorrência. Atuação integrada, né, dos órgãos aí de segurança pública federais, prevenção de controles ilícitos também contra a administração pública. Agora, esse apoio aqui a programas e aparelhamento e modernização dos órgãos de segurança pública é o que está errado. Não é que ele não exista, não é que ele não exista, porque sim, ele até existe, mas o problema é o seguinte, é que ele não é um meio, um instrumento essencial aí da Política Nacional de Segurança Pública, mas ele é uma das ações, tá? Olha só, ele é uma das ações que o Ministério da Justiça e Segurança Pública vai desenvolver. Então, vamos ver, ó. O artigo 2º ele fala, né? Artigo 2º, parágrafo único. Configuram meios e instrumentos essenciais da Política Nacional de Segurança Pública e Defesa Social. Aí nós temos o Plano Nacional de Segurança Pública, que vai incluir, né, o Plano Nacional de Enfrentamento de Homicídios de Jovens. Temos o Sistema Nacional de Informações e Gestão de Segurança Pública e Defesa Social. E a atuação integrada de mecanismos formados pelos órgãos federais de prevenção e controle de atos ilícitos contra a administração pública e referentes à ocultação ou dissimulação de bens, direitos e valores. E aqui embaixo, no artigo 3º, ele fala, o Ministério da Justiça e Segurança Pública ele é responsável pela gestão, pela coordenação e pelo acompanhamento do SUSP. Orientará e acompanhará as atividades dos órgãos integrados ao sistema, além de promover as seguintes ações.
que é o quê? Apoiar programas de aparelhamento, modernização dos órgãos de segurança pública. Então, aquisição de novas viaturas, aquisição, né, de armamentos de ponta, tá? Equipamentos aí tecnológicos que vão ajudar no combate à criminalidade. Tudo isso é uma ação do Ministério da Justiça e Segurança Pública, tá? Então, por isso que a alternativa, ela está incorreta aqui, a alternativa letra D, tá? Quanto ao Plano Nacional de Segurança Pública, que também é chamado de PNSP, não está correto. Então, o que não está correto aqui em relação? Será elaborado pelo Ministério da Justiça e Segurança Pública. B. Deverá incluir o Plano Nacional de Enfrentamento de Homicídios de Jovens. C. Terá duração de 10 anos, contada da data de sua aprovação, e deverá ser estruturada em ciclos de implementação de 2 anos. E D. Para sua elaboração, deverá ser feita uma consulta pública por meio eletrônico sobre a coordenação do Ministério da Justiça e Segurança Pública. Eu sempre falei, gente, que o Ministério da Justiça e Segurança Pública ele é protagonista aqui dentro desse decreto, tá? Então, é ele que sempre está ali com alguma ação. Se porventura, né, perguntar ali a atribuição, competência de quem é em relação ao Sistema Único de Segurança Pública e você não souber responder, tiver que chutar ali em última análise, não souber mesmo, vá, né, no Ministério da Justiça e Segurança Pública, porque é ele que é responsável pela gestão, tá? Pelo acompanhamento e pela promoção ali das atividades do Sistema Único de Segurança Pública. Então, aqui, o PNSP, né, o Plano Nacional de Segurança Pública, ele vai ser elaborado pelo Ministério da Justiça, sim, e nós vimos que necessariamente vai ter que incluir o Plano Nacional de Enfrentamento de Homicídios de Jovens. Porém, a letra C, ela está quase que completamente correta, exceto uma palavrinha que deixou a alternativa incorreta, tá, gente? Que é a data, aqui a duração de 10 anos não é contada da data de aprovação, e sim da data de promulgação, tá? E aí os ciclos, gente, de fato, eles serão de 2 anos, tá? Então, nós teremos aí 5 ciclos. Será feita também essa consulta pública sobre a coordenação aí, aqui, da publicação, tá? A data, ó. Caberá ao Ministério da Justiça e Segurança Pública elaborar o PNSP, que deverá incluir o Plano Nacional de Enfrentamento de Homicídios de Jovens, além de estabelecer suas estratégias, suas metas, suas ações e seus indicadores, direcionados ao cumprimento dos objetivos e das finalidades estabelecidos no artigo 6º e artigo 22 da Lei 13.675, que é a lei que cria e institui aí o Sistema Único de Segurança Pública. O PNSP ele vai ter duração de 10 anos, contada da data da publicação e não da data de aprovação, tá? E será implementada em ciclos de implementação de 2 anos. A elaboração do Plano Nacional de Segurança Pública e Defesa Social terá fase de consulta pública efetuada por meio eletrônico sob a coordenação do Ministério da Justiça e Segurança Pública. Então, é o que eu falei, né? Se você tiver que chutar, realmente não sei, vai aí no Ministério da Justiça e Segurança Pública. Eu creio que, se a prova trouxer alguma questão referente a esse decreto, não vai ser uma questão com um nível de dificuldade muito elevado, não. Não vai fugir muito disso, até porque não tem tantas, assim, informações tão pertinentes que possam ser exploradas de forma didática, né, de forma aí... a não ser que a banca ela queira pesar a mão e sacanear o candidato, que não é, né, também de duvidar. Mas a gente espera, né, pelo bom senso aí da Selecom. Vamos continuar aqui. A questão de número 3, ó. Marque a alternativa correta. Sobre a comissão permanente. A Comissão Permanente do Sistema Nacional de Acompanhamento e Avaliação das Políticas de Segurança Pública e Defesa Social tem a função de coordenar a avaliação dos objetivos e das metas do Plano Nacional de Segurança Pública. A Comissão Permanente ela será composta por 7 representantes titulares e suplentes indicados e designados pelo Ministro de Estado da Justiça e Segurança Pública. O mandato dos representantes da Comissão Permanente será de 2 anos, não admitida recondução. E a Comissão Permanente poderá criar, por meio de portaria, até 10 comissões temporárias de avaliação com duração não superior a 2 anos. Gente, olha só, a comissão, né, ela foi criada com a finalidade, o quê? De coordenar e avaliar se os objetivos lá no Plano Nacional de Segurança Pública,
nós vamos ter metas e objetivos que serão traçados e que deverão ser cumpridos. Então, durante aqueles ciclos ali de implementação, nós faremos o quê? A comparação, né? Se aquelas metas estão sendo alcançadas, se aqueles objetivos estão sendo cumpridos, tá? E quem vai ser o responsável, tá? Por acompanhar esse desenvolvimento vai ser a comissão permanente. Então, ela tem o quê? A finalidade e a função de coordenar a avaliação dos objetivos e das metas. A comissão, ela de fato será composta por 7 representantes que serão indicados e designados pelo ministro de Estado da Justiça e Segurança Pública. Agora, o mandato desses representantes, ele vai ser de 2 anos, mas é permitido uma recondução. O que significa? Recondução é como se fosse uma reeleição. Ele pode ter um mandato de 2 anos e pode ter um novo mandato por mais 2 anos, tá? É uma espécie de reeleição, que nós chamamos aí de recondução. Então, aqui, ele pode ter, né, ele pode ficar 4 anos ali. A pessoa pode ficar 4 anos dentro da comissão permanente, porque ela pode ter um primeiro mandato de 2 anos e, posteriormente, ela pode ter mais um novo mandato por mais 2 anos, que é a recondução. Então, por isso que a nossa letra C, ela está incorreta, tá? Ela está incorreta. A comissão permanente poderá criar, por meio de portaria, até 10 comissões temporárias de avaliação com duração não superior a 2 anos, tá? Não superior a 2 anos. Aqui, gente, é 5, tá? 5. Aqui a duração não é superior a 2 anos, é duração não superior a 1 ano, tá? A 1 ano. Então, aqui, ó. Fica criada a Comissão Permanente do Sistema Nacional de Acompanhamento e Avaliação das Políticas de Segurança Pública e Defesa Social, com a função de coordenar a avaliação dos objetivos e das metas do Plano Nacional de Segurança Pública. A comissão vai ser composta por 5, né, representantes titulares e suplentes, indicados pelo Ministro de Estado da Justiça e Segurança Pública. E o mandato deles serão de 2 anos, admitida uma recondução, tá? Então, aqui vai ser permitida a recondução, que onde falou que não pode estar incorreto, tá? Ó, sobre a comissão permanente, ainda falando sobre a comissão permanente, porque dentro desse tema nós temos um leque de informações que podem, né, ser explorados pela banca, é correto afirmar. A comissão permanente se reunirá em caráter ordinário semestralmente. Letra B. A comissão permanente deliberará por maioria relativa com a presença da maioria de seus representantes. Letra C. A comissão permanente poderá criar por meio de portaria até 10 comissões temporárias de avaliação com duração não superior a 1 ano, que serão constituídas por no máximo 5 membros. E D. O mandato dos representantes da comissão permanente será de 4 anos, admitida uma recondução. A comissão, gente, antes da alteração que teve no decreto, de fato elas se reuniam aí semestralmente, mas agora é trimestralmente, tá? Então, a cada 3 meses a comissão se reúne e se for, né, de forma extraordinária, sempre que ela for convocada pelo seu presidente. A comissão, ela vai deliberar, sim, por maioria relativa, que é a mesma coisa que maioria simples, tá? Para quem não sabe, a maioria relativa é a mesma coisa que maioria simples, são sinônimos, tá? Desde que haja presença aí da maioria de seus representantes. Ela pode criar até 10 comissões temporárias, a duração não superior a 1 ano, porém, aqui, ó, pode ser no máximo 7 membros. Então, tem que tomar cuidado para não confundir, porque é o seguinte, a comissão permanente, ela é composta por 5 membros, a comissão permanente. Mas as comissões temporárias, que podem ser criadas por ela, pela comissão permanente, essas podem ter até 7 membros. Não necessariamente vai ter 7, pode ter menos, só não pode ter mais do que 7. Tá? Então, não confunda. Enquanto a comissão permanente ela tem 5 membros, as comissões temporárias que podem ser criadas por ela podem ter até 7 membros, tá? Então, as comissões temporárias criadas aí pela comissão permanente podem ter até 7 membros. Peraí, só voltar aqui. Aí, o mandato, nós já vimos, né? O mandato nós já vimos que não é de 4 anos, ele é de 2 anos. Então, aqui não é de 4, é de 2 anos e é admitida uma recondução. Então, olha só, o mandato dos representantes da comissão permanente será de 2 anos, admitida uma recondução.
Ela pode criar, por meio de portaria, até 10 comissões temporárias de avaliação com duração não superior a 1 ano, que serão constituídas por, no máximo, 7 membros, observado o disposto em seu regimento interno no artigo 32 da Lei 13.675. A comissão permanente se reunirá em caráter ordinário trimestralmente e em caráter extraordinário sempre que convocado pelo seu presidente. E a comissão vai deliberar por maioria simples, que é a mesma coisa que maioria relativa, tá? Mesma coisa que maioria relativa, portanto, nosso gabarito aí, letra B, pessoal, letra B. E assim nós encerramos por hoje, gente. Veja que nós vimos, né, vários assuntos aqui dentro desse tempo, falamos sobre o REMP, falamos sobre improbidade administrativa e falamos também um pouco sobre o decreto. Tem muita gente pedindo para falar mais sobre o decreto, tá? Eu vou fazer isso em breve, vamos fazer uma revisão geral aí sobre o decreto, sobre os principais pontos que podem vir a ser cobrados pela banca. Vamos fazer mais questões sobre o REMP, vou fazer uma aula só de questões voltadas para o REMP e depois uma aula só de questões voltadas para improbidade administrativa, tá certo? Muito obrigada pela companhia nesse domingo. Gente, amanhã não se esqueçam, tá? Inicia aí a nossa turma com transmissão, né, ao vivo, né? Nossa turma telepresencial. Então, você vai acompanhar, vai ter a oportunidade de acompanhar a mesma aula que será ministrada presencialmente na sede. Você vai poder acompanhar pelo YouTube e, posteriormente, poderá assistir às aulas quantas vezes, né, você achar aí viável, tá certo? Então, não deixem de participar, viu, gente? Para mais informações, entre em contato aí com o atendimento do Vale Concurso, tá certo? Qualquer dúvida que tenha ficado aí a respeito, né, dos assuntos que foram tratados ou qualquer outro assunto aí do sistema prisional de Minas Gerais, vocês já sabem, né, que eu estou à disposição para esclarecer, tá certo? Então, ótimo restinho aí de domingo para todo mundo. Vamos iniciar a semana aí, né, com foco total rumo à nossa aprovação que está cada vez mais perto, tá? Então, um abraço e até a próxima. Tchau, tchau para todo mundo.